Olá, abençoado! Olá, abençoada com todas as bênçãos. Que dia precioso! Que maravilha de oportunidade para nós estarmos juntos mais uma vez e eu compartilhar com você aquilo que o Evangelho da Graça pode trazer e pode acrescentar de benefícios em sua vida, em sua maneira de pensar, em seu estilo de vida e tornar-se, de fato, um estilo de vida precioso para você, assim como é para mim. Hoje, o estudo que nós vamos trazer no canal é muito importante, mas antes eu quero declarar que você esteja vivendo com a mente renovada, que você esteja desfrutando dos melhores dias da sua vida. E parece até uma ironia falar em viver os melhores dias num mundo como este que está aí, né? Com tantas pessoas deprimidas, angustiadas, amarguradas, aborrecidas, sem perspectiva de um novo ano melhor, apesar que muita gente está com a esperança de um melhor ano 2022, mas na verdade, será que está fundamentada essa expectativa em coisas reais ou apenas naquilo que se vê, naquilo que é aparente? Porque aquilo que é aparente não significa muita coisa, não é? Aquilo que é aparente não vale muito. O que vale é aquilo que não se vê. A fé se manifesta por aquilo que não se vê, por aquilo que a gente não vê. Mas enfim, eu declaro que você viva o melhor dia de sua vida, o melhor ano de sua vida e esteja vivendo cada dia o melhor. E nesse estudo eu quero compartilhar com você a cidade do Deus vivo. Lembre-se que no vídeo anterior nós falamos sobre a igreja e os templos de Deus. Então já falamos sobre igreja, sobre os templos de Deus, que somos cada um de nós os seus filhos, não é? É verdade que existem templos apagados hoje em dia, templos, vidas apagadas. São filhos de Deus que ainda não descobriram sua verdadeira identidade e vivem uma vida apagada. Mas eu recebo que você não, eu recebo que você é um templo iluminado, uma mente iluminada do Deus vivo. Ah, papai, esse é o desejo do meu coração. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, mas com o tema A Cidade do Deus Vivo. Deus tem uma cidade. Deus é verdade. Será que é uma cidade que está no mapa? Não é uma cidade que tem planta, que está lá no Google Earth? Não estamos falando desse tipo de cidade, mas a cidade do Deus vivo é a cidade que Abraão buscava. Vamos a esse primeiro ponto desse estudo de hoje, a cidade do Deus vivo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e você vai estar recebendo todos estes estudos automaticamente. Pelo menos a informação de que, entrou mais um estudo no canal. Muito bem. Abraão esperava a cidade do Deus vivo. Está lá em Hebreus, registro de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versos 8 a 10. Estará aí na sua tela o texto. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herança. E saiu sem saber para onde ia. Essa história você já conhece. Pela fé, habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão esperava. Ele não conhecia essa cidade. Estamos falando de Abraão, participando de carne e sangue, evidentemente. Porque antes da fundação do mundo, Abraão conhecia muito bem a cidade do Deus vivo, mas a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto, idealizador e construtor ou edificador é Deus. Que lindo isso, né? Então existe a cidade do Deus vivo? Claro que existe. E nós estamos nela. Hoje nós estamos nessa cidade. Se você não está nessa cidade ainda, eu convido você a entrar nela. É verdade. Comparando com 1 Coríntios 3,10, aqui vai uma observação importante. Olha, o que Paulo falava tinha absoluto conteúdo e era legítimo. Em 1 Coríntios 3,10, o apóstolo Paulo diz o seguinte:
conforme a graça de Deus que me foi dada, Paulo disse, eu como perito arquiteto, veja que ele diz em Hebreus que o arquiteto e construtor é Deus, mas aí ele fala que eu como perito arquiteto, é que a ele foi encomendado, não é, divulgar esta cidade em registro escrito, as 14 epístolas, o Evangelho da Graça de Deus. Ali Paulo, ele disse, eu sou o arquiteto dessa cidade. Na verdade, o arquiteto e construtor é o próprio Deus, só que a Paulo foi encomendado o privilégio de escrever os fundamentos dessa cidade. Eu, como perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Que tremendo isso. Mas cada um veja como sobre edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto, qual é Jesus Cristo. Então aqui está a confirmação de que Paulo era o arquiteto, que na verdade era o próprio Deus, como também o edificador desta cidade é o próprio Deus. E essa cidade é real? Claro que é real. Ela é muito mais real do que as próprias cidades que estão aqui na face da terra. Porque a cidade permanente, ela é eterna. É a cidade dos templos. É a cidade da igreja de Cristo. É a cidade onde está vivendo cada um de nós, onde estamos vivendo cada um de nós. Eu vivo nessa cidade. Você também vive nessa cidade. Eu recebo essa palavra porque a tua mente já está sendo iluminada. Se você está inscrito nesse canal, se você está acessando os vídeos deste canal Crescendo em Graça Brasil, o de estudos e também o canal onde nós nos reunimos como família da fé, né? Seja online ou seja presencialmente, que é o canal Crescendo em Graça Brasil Oficial, você já está entendendo que você faz parte desta cidade, da grande família da fé mundial. E no ponto 2, esta cidade do Deus vivo, nós fazemos uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Sinai versus Sião. O terrenal versus o espiritual. A cidade terrena e a cidade espiritual. Em Hebreus capítulo 12, também Hebreus, capítulo 12, versos 18 a 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Ele escreve, ele não diz, ele escreveu e registrou o seguinte. Porque não vos aproximastes ao monte que se podia apalpar e que ardia em fogo, está falando do Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, a obscuridade, as trevas e a tempestade, ao som da trombeta e a voz que falava, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar ao que se ordenava. Se até mesmo uma besta ou um animal qualquer tocar o monte, será apedrejada ou traspassada com dardo. E tão terrível era o que se via que Moisés disse, estou espantado e tremendo, senão que vos aproximastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém, a celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos espíritos dos justos feitos perfeitos, a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o de Abel. Veja que contexto tremendo que nós acabamos de ler aqui agora. Que maravilha! Não é? A comparação entre o Monte Sinai, que foi o monte onde Moisés recebeu os mandamentos, né, representados ali por 10 mandamentos, que na verdade eram 613 mandamentos, que era a lei civil e religiosa do povo de Israel, do povo judeu, daquele tempo. E o Monte Sião, que é um monte espiritual, a cidade santa. Está se falando aqui da cidade do Deus vivo. Este Monte Sião representa, neste conteúdo aqui, uma analogia do que realmente estamos vivendo hoje, reinando em vida nesta cidade do Deus vivo. Abba, Pai, que lindo é isso e que profundo é isso. E como eu gostaria muito que você compreendesse, eu tenho certeza que a tua mente está sendo iluminada aqui. Vamos voltar um pouquinho mais ao texto que está aí na sua tela para comentar esse contexto extraordinário aqui, rapidamente. Porque não vos aproximastes ao monte que se podia palpar, disse Paulo aqui, escrevendo aos Hebreus, e que ardia em fogo, ele está se referindo
ao Monte Sinai, a lei de Moisés. A obscuridade, as trevas, a lei representa trevas, a lei representa a noite. A lei de Moisés, na Bíblia, há uma comparação muito grande, muito importante entre lei e graça. A lei representa as trevas, a ignorância, relativamente aos dias de hoje. A graça representa a luz, representa o entendimento, representa os olhos do entendimento, a iluminação que nos foi dada. Continuando, a obscuridade, as trevas e a tempestade, ao som da trombeta e a voz que falava, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar ao que se ordenava. Se até mesmo uma besta tocasse aquele monte, ou seja, está falando de um animal, será apedrejada ou traspassada com dardo. Esse contexto é uma referência a Êxodo, capítulo 19, versos 12 e 13. E tão terrível era o que se via, a visão ali, né, que está se falando, que Moisés disse, estou espantado e tremendo. Olha, isso era o que estava lá, se referindo ao Monte Sinai. Agora vamos ver o Monte Sião. Está no mesmo contexto. Paulo escreveu uma carta, né? Então a gente está apresentando esta carta em todo o seu contexto aí. Senão que vos aproximastes ao Monte de Sião. Aqui está falando agora de algo espiritual. A cidade do Deus vivo. Você está sendo apresentado hoje, abençoada que me escuta e que me acompanha. Você está sendo apresentado à cidade do Deus vivo. O Monte Sião representa essa cidade do Deus vivo. Jerusalém, a celestial. Não tem nada a ver com a Jerusalém aqui da terra, onde vivem três povos, né? Três religiões diferentes. Judeus, cristãos da lei de Moisés e também os muçulmanos. Veja que importante é isso. Você foi apresentado e foi aproximado à cidade do Deus vivo, Jerusalém, a celestial, a companhia de muitos milhares de anjos. Milhões de anjos. A congregação dos espíritos dos justos feitos perfeitos. Aqui estamos nós. Esta é a congregação a qual você pertence. Né? Se eu perguntar em que igreja você vai, você vai falar, eu vou naquela outra. Não, você está na verdadeira assembleia dos espíritos dos justos feitos perfeitos. Algo espiritual, aqui não está se falando de nada carnal. O espírito do justo feito perfeito é o meu espírito. O Senhor me salvou para sempre, o Senhor me elegeu e também fez o mesmo com você. Eu recebo essa palavra. Se você está me ouvindo e está entusiasmado com aquilo que eu estou te falando, você é um eleito, você é um predestinado, você é um chamado. Você é chamado para reinar em vida nessa terra, para viver em abundância, na cidade do Deus vivo. A Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o de Abel. Quando Cristo morreu na cruz, ele derramou seu sangue e introduziu uma nova aliança, um novo pacto, o pacto da graça, o pacto para o Espírito, onde nesta cidade do Deus vivo nós servimos a Deus com a mente. Sirva a Deus com a mente. Não estou dizendo que você tem que sair do corpo, não. O corpo também é utilizado, mas o primordial, o mais importante é a mente com a qual você serve a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos os templos de Deus. E esses templos de Deus são a morada do Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que vive em cada um de nós. Por isso, abençoado, você está diante de um tesouro precioso. Esta cidade do Deus vivo é a cidade onde você está presente, onde você vive. Você não vai sair dela nunca mais, porque é a cidade dos espíritos dos justos, aperfeiçoados, feitos perfeitos. Deus está em você, eu estou em Deus, você está em Deus. Aquele que se une ao Senhor, um espírito, uma mente, é com Ele. Esse é o recado que eu tinha para te dar hoje, e eu recebo que você tenha vivido, que você esteja vivendo um estilo de vida extraordinário, que você
esteja compreendendo aquilo que eu estou te falando. Acesse o vídeo anterior, acesse todos os vídeos que estão no canal e desfrute do melhor final de ano da sua vida. Desfrute desta cidade do Deus vivo, onde nós temos alimento 24 horas por dia, onde nós estamos vivendo felizes, reinando, livrados de depressão, do medo, livrados da angústia, livrados da amargura e de tudo aquilo que faz parte de uma vida carnal, onde a maioria das pessoas está vivendo. Mas eu recebo que você não. Você é diferente. Nós somos diferentes. Nós somos a verdadeira família da fé. Um abraço. O melhor dia da sua vida é o que eu declaro hoje. A melhor tarde, uma noite espetacular vivida a cada dia com este entendimento que você acabou de receber. Até o próximo vídeo. Um abraço a você e a todos os seus familiares e siga nos acompanhando no canal. Até breve. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Até lá.